A saúde dos povos indígenas, negligenciada desde os primórdios, piorou muito nos últimos anos. Uma das principais causas apontadas por lideranças indígenas foi o encerramento do programa Mais Médicos, que deixou muitas comunidades desassistidas. A pandemia intensificou os problemas enfrentados pela população indígena. A reportagem de Larissa Borer. Um dos principais debates dentro do campo da política indigenista é a necessidade de se garantir acesso e qualidade aos serviços de saúde voltados para a população indígena. A Constituição Federal estabelece que o acesso à saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, os povos indígenas têm direito ao acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Porém, esse direito tem sido continuamente desrespeitado. Para Jackson Santana, membro da coordenação do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, que acompanha o povo caingangue do Rio Grande do Sul, um dos principais ataques aos povos indígenas foi a interrupção do programa Mais Médicos. Os povos indígenas passaram a enfrentar duas pandemias, a gente sabe, a gente fala, né? Nesse último ano principalmente, né? A política e a Covid, no caso. A primeira medida de Bolsonaro, mesmo antes de tomar posse, foi no sentido de romper com o programa Mais Médico, né? E isso dava um atendimento muito grande aos povos indígenas, principalmente aqueles mais afastados em acampamentos, né? E a segunda medida ocorreu logo nas primeiras semanas, né, de governo, quando colocou sob suspensão a administração dos recursos financeiros em saúde. Essas suspeitas justificaram a suspensão de verbas para a prestação de serviço durante vários meses e deixando as comunidades sem nenhum tipo de assistência. A deficiência dos serviços oferecidos para os povos indígenas também atinge de forma diferente homens, mulheres e crianças. A coordenadora da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Rosemary Vieira Teles, relata que não há equipes com médicas especialistas em ginecologia para atender as mulheres de aldeias mais afastadas e que, por isso, muitas preferem ficar sem o atendimento. Referente à saúde da mulher, nas comunidades indígenas mais remotas, no tempo de pandemia se tornou mais difícil ainda, né? Desde março de 2020 até esses meses, né, de 2021. Já era difícil ter uma equipe especializada para fazer esse tipo de atendimento à saúde da mulher, né, dentro das comunidades indígenas. Porque as mulheres indígenas que moram dentro das comunidades, elas não conseguem, não sentem a vontade de ser atendida pelos homens, profissionais homens, na parte ginecológica. Então, teria que ter profissionais mulheres, né, para atender especificamente as mulheres indígenas. Como as equipes de saúde passam muito rápido nas comunidades, então as mulheres preferiam ir para a roça ou fazer outra atividade longe das casas, né, enquanto passavam as equipes. Para não fazer as consultas ginecológicas, né, para não ser atendida pelos homens. Rosemary avalia que a saúde de recém-nascidos e das mães em puerpério também são negligenciadas. Segundo ela, as equipes de saúde não são preparadas para entender as particularidades dos povos indígenas mais afastados, que não foram acostumados a esses tipos de cuidados. Os cuidados da criança recém-nascidos, né, nesse tempo de pandemia, praticamente só ficou na responsabilidade das mães dentro das suas famílias. Não tem tido acompanhamento, já era difícil antes, né? Com a pandemia piora toda a situação dentro das comunidades indígenas, com a parte do atendimento, né? Do puerpério e da criança recém-nascida, né? O governo precisa estar capacitando a cada vez que entra novos contratos, os convênios contratam novos profissionais, eles precisam priorizar, né, a capacitação de como lidar com a realidade dos indígenas dentro das suas comunidades. Porque muitas vezes os profissionais que vão de fora para dentro das comunidades, eles querem fazer atendimento que nem nas UBS, nos pronto-socorro, nos hospitais, como pessoas que têm acesso sempre, né, que conhecem a realidade de atendimento à saúde, né, nas unidades públicas. Nas comunidades indígenas é diferente. Primeiro, antes de tudo,
Eles precisam passar por capacitações, conhecer a realidade, pelo menos preparar para poder entrar para lidar com a realidade dos povos indígenas. No extremo sul da cidade de São Paulo, o atendimento à saúde indígena é um pouco melhor. Olívio de Ecupé, escritor de literatura nativa da aldeia Crucutu, localizada em Parelheiros, explica que as equipes sanitárias sempre foram muito presentes, inclusive durante a pandemia. Na nossa aldeia, a gente não tem assim muito o que reclamar, né? Porque a gente tem uma equipe médica aqui na aldeia, tem um postinho de saúde, né? Tem uma equipe médica, dentista, enfermeiro, agente de saúde, 2 carros da CESAI para dar assistência. Então a gente tem, na verdade, aqui no estado de São Paulo, a gente tá, na aldeia nossa, ela tá mais equipada, né? Agora, a gente sabe que no Brasil, em geral, a questão de saúde, ela é meio precária, né? Então, a gente sabe que com esse governo a coisa piorou um pouco, porque Bolsonaro não dá muita assistência, né? Agora, não dá pra gente reclamar da nossa, né? Porque a gente tem aqui uma equipe boa, e está funcionando, né? Antes da pandemia e com a pandemia também ela continua, né? Por outro lado, a irresponsabilidade do governo federal para com a proteção dos povos indígenas na pandemia causou a morte de velhos sábios de diferentes aldeias com culturas e aprendizados únicos, uma perda lastimável para todos, comenta Jackson Santana. O Covid chega ao Brasil e logo contamina as aldeias, né? E lá o vírus encontrou um ambiente propício para se alastrar e fazer vítimas. O governo, assim como fez com os pobres em todo o país, lançou os indígenas à própria sorte, sem planejamento e com poucos profissionais preparados para enfrentar a pandemia. A contaminação chegou nas aldeias, vitimando os sábios, os mais velhos, né? E deixando sequelas que serão sentidas por muitos anos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.